Olá, meu nome é Ricardo, eu sou cirurgião plástico e hoje vou falar um pouco sobre a ritidoplastia. O que é essa cirurgia, né? Quais aspectos que devem ser conversados com o paciente e com o médico para se entender sobre a cirurgia. Então, ritidoplastia quer dizer plástica da face, ou melhor dizendo, uma tradução mais direta, a plástica das rugas. Rítides quer dizer ruga e plastia é plástica. Então, a plástica das rugas. Quando considerar, então não é toda ruga que essa cirurgia ela corrige. Ela também é conhecida como lifting facial. Lifting é do inglês, levantar. Então os pacientes falam, eu fiz um lifting. Normalmente eles estão se referindo a esse termo tecnicamente mais correto, que é a ritidoplastia. É o lifting facial. Então essa cirurgia ela está bem indicada aos pacientes de boa saúde que apresentem alguns aspectos de envelhecimento. Então, nesse vídeo, vamos falar sobre a ritidoplastia do terço inferior e do pescoço, ou da face média, inferior e pescoço. O que ocorre ao envelhecer? Ocorre algumas coisas. Então, primeiro, a pele fica mais flácida, não é a mesma pele de quando o paciente tinha 20 anos, ou seja, tem uma quantidade menor de alguns componentes, como colágeno e outros componentes. Então, fica mais flácida, o paciente perde essa definição cervical em torno de um ângulo reto, então passa a ser um ângulo mais agudo, ou seja, na foto de perfil, o paciente reclama muito aqui da flacidez cervical, e isso a ritidoplastia corrige muito bem, é um dos aspectos bem abordados nessa cirurgia. E essa parte aqui que vai ficando flácido, que chama, não tem, em inglês chama jaw, mas em português não tem uma tradução, é a flacidez mandibular, é o bulldog que as pacientes falam. Então nessa ilustração dá para ver bem que essa flacidez aqui, e ao ter essa flacidez, o rosto ele passa de uma conformação triangular, né, com o ápice sendo o queixo, para uma conformação mais quadrangular, mais quadrada. Por quê? Porque todos esses tecidos que, quando jovem, eram bem suportados, eles caem e aumentam muito o volume aqui embaixo, então fica quadrado. Outro aspecto que melhora, mas em menor grau, é o sulco nasolabial, ou seja, o pessoal chama de bigode chinês, que vai do nariz ao lábio. Esse melhora, mas com menor eficácia. Melhora um pouco o canto da boca, ao envelhecer o canto da boca fica mais caído. E a cirurgia eleva o canto da boca e eleva também a região malar, as maçãs do rosto. Ao envelhecer, olha o que acontece, essa maçã do rosto cai e acentua essa ruga, esse sulco, né, nasolabial. Então, essa cirurgia ela tem bons resultados, ela é muito eficaz para a cervical e a flacidez mandibular, o jaw, do inglês jaw. Então, ele melhora muito esse aspecto. Como que é a cirurgia? Então, é uma cirurgia que ela tecnicamente é bem sofisticada, no sentido assim, de ter que ter um bom entendimento da anatomia, tem muitos nervos, vasos, uma cirurgia demorada. Então, é uma cirurgia que dentro da cirurgia plástica, juntamente com a rinoplastia, na minha opinião, é uma das cirurgias que tem a curva de aprendizado mais longa. Ela dura de 3 a 4 horas, é sob anestesia geral ou sedação e anestesia local, em ambiente hospitalar, com recursos. Essa cirurgia ela envolve, como eu disse, uma internação hospitalar. Normalmente são 24 horas. Eu deixo o paciente à noite, ou seja, ele passa uma pernoite, porque eu gosto de observar no dia seguinte se está tudo bem, se não teve hematoma, que é um dos riscos, né, que a gente vai conversar. Basicamente, essa cirurgia ela envolve uma incisão que é na frente aqui da orelha, como eu desenhei, né? Então é uma incisão que é bem aqui próximo da orelha, ela contorna o lobo de orelha, vai para trás da orelha e pode descer um pouco aqui no couro cabeludo. Então são incisões que ficam na transição de unidades estéticas, ou seja, unidades que as cicatrizes costumam ficar mais disfarçadas. Através dessa incisão
é feito um descolamento da pele e dos tecidos mais profundos, e há um reposicionamento das estruturas. Então, como eu disse, a malar ela cai com o tempo, é feito essa elevação, ou seja, dado ponto na gordura da malar para elevar e melhorar aqui o suco nasolabial, e deixar o rosto mais triangular, ou seja, menos quadrado. Além disso, os pacientes têm a impressão que é só puxar, tirar a pele, mas é feito todo um trabalho mais profundo. Então também eleva aqui a musculatura do pescoço. Pode, às vezes, o cirurgião precisa fazer, além dessa incisão que eu te falei, que eu mencionei, né, na frente da orelha, uma incisão abaixo aqui no queixo, tá? Para tratar essa flacidez que tem na musculatura do pescoço, tratar, às vezes tem gordura aqui, tem que fazer uma lipoaspiração. E por fim tirar uma pele também, mas não é tanta pele que se tira hoje em dia como se tirava antigamente, ou seja, a técnica tática cirúrgica ela vai evoluindo, é normal. Hoje em dia a gente entende que tem que fazer mais uma reestruturação aqui da maçã do rosto, da musculatura, do que tirar tanta pele. A pele tem que ser fechada sem tensão, para ter um aspecto natural do resultado da cirurgia. Então, a naturalidade é algo que tem que sempre ser preservado, é muito importante ter um resultado natural. Há outras opções? Não muitas nesse caso, né? Ritidoplastia, quando bem indicado, é ritidoplastia mesmo. Quando se tem uma flacidez de pescoço muito grande, uma flacidez aqui da mandíbula, os outros tratamentos, que basicamente usam calor para retrair a pele, eles são frustros. Então, o paciente pode ficar frustrado com esses pacientes, com esses tratamentos. O que eu tenho feito como opção, mas eu faço normalmente junto com a ritidoplastia, é enxerto de gordura. Então, o enxerto de gordura, ele reestrutura algumas unidades aqui do rosto. Então, ele pode aumentar um pouco a malar, pode amenizar um pouco o suco, mas ele não vai tratar a flacidez do pescoço. Então, na ritidoplastia, quando é bem indicado, há poucas alternativas não cirúrgicas para se corrigir. Uma delas pode ser o peeling, né? Ou seja, descamar a pele através de ácido. Pode ser usado também laser de CO2, isso aí descama, a pele retrai um pouquinho, melhora, mas melhora mais a qualidade da pele do que a flacidez mesmo, aquela pele excedente. Como que é a recuperação e o acompanhamento? A recuperação e o acompanhamento é muito importante, como em toda cirurgia, mas nessa cirurgia deve-se acompanhar muito de perto, se não há hematomas, lesões nervosas, mas isso eu vou falar mais na parte dos riscos. A ritidoplastia ela é uma cirurgia que tem pouca dor, a dor não é questão maior, mas o paciente se queixa do rosto inchado, porque de fato está inchado. Não deve tomar sol até sair por completo a roxidão e a cicatrização está numa fase mais adiantada. Não se exercitar extenuantemente nos próximos 15 dias ou pegar algum compromisso no sentido de representar ou falar em público por uns 15 dias pelo menos, que é o período que desincha mais rapidamente e que a roxidão costuma desaparecer. Os retornos são com uma semana. Hoje em dia tem se usado muitos fios absorvíveis, então nesse caso eu tenho usado 90% dos fios que eu uso nessa cirurgia são absorvíveis, então não precisa retirar. Mas pode ser que tenha um outro ponto que retire, se for o caso, retire com uma semana. Eu vejo paciente com 1 mês, às vezes 2 meses e 3 meses. Então esse é o acompanhamento no consultório. Quais são os riscos? Então eu já adiantei um pouco na parte dos riscos. Os riscos que podem ocorrer são hematomas, então isso é algo preocupante. Em pacientes que têm pressão alta e principalmente não controlada, isso aí pode ocorrer. Se ocorrer, tem que drenar, ou seja, tirar esse sangue, né, coletado. Então, hematoma é diferente de roxidão. Roxidão é na pele só, hematoma é sangue realmente coletado, ou seja, sangue tem que ser retirado. Isso tem que ser retirado, a infecção é raro, o tecido do rosto é muito resistente, tem muito vaso, é raro ter infecção. E lesão de nervos, isso pode ocorrer também, apesar de ter feito a cirurgia tecnicamente correta. Essas lesões normalmente são reversíveis, principalmente nessa região da boca,
paciente, quando sorri, ele sorri para um lado, mas volta, e normalmente volta em 3 meses. E acompanhar. O paciente tem que estar ciente que esses riscos podem ocorrer. Se ocorrer, normalmente são reversíveis com a lesão dos nervos, e o médico tem o compromisso de acompanhar até o final. E a trombose pode ocorrer em qualquer cirurgia. Nessa tem um risco um pouco maior porque é uma cirurgia mais prolongada. Então deve-se tomar toda a cautela, usar as meias antitrombo, tem uma bota que faz massagens, que faz diminuir o risco, e nos casos indicados, o paciente deve receber uma medicação que afina o sangue e diminui ainda mais esse risco de trombose, ou seja, de ter coágulo na perna. Então nesse vídeo eu falei sobre ritidoplastia, espero que tenha gostado, até o próximo vídeo.